Eu não quero criar alarde, já aviso isso, e muito menos quero relembrar vocês sobre o período da pandemia que foi horrível e difícil. Porém, a gente está falando de algo que tem esse risco de voltar a acontecer, que foi inspiração para o filme Contágio, e me faz lembrar o filme de Resident Evil, né, porque vai lançar Resident Evil 9, que é sobre o vírus herpes. Só que, cara, isso aqui não tem nada a ver, necessariamente, com Resident Evil, mas eu faço os paralelos. Mais por questão de pensar sobre isso, já que é uma área que eu pesquiso muito, né, dessa saga de jogos, e como as coisas funcionam do que necessariamente a parada em si. Mas vamos primeiro ler aqui o post do Reddit, que eu sei que é verdade porque eu pesquisei na internet e vi com a matéria do R7 confirmando todas essas afirmações. Então vamos aqui ao r/contagem curiosity do u/2204, que é o vírus Nipah. Sintomas para ficar de olho enquanto a Índia se apressa para conter o surto. A gente, por enquanto, não precisa se preocupar, eu diria, porque a gente está bem distante. Só que da última vez que eu pensei nisso, veio 2020. Então, assim, fica naquelas, né? Então, por hora eu não estou me preocupando tanto, mas é sempre bom de ficar de olho. A Índia está agindo rapidamente para conter um surto do vírus Nipah no estado oriental de West Bengal, após a confirmação de 5 casos, incluindo médicos e enfermeiros que foram infectados. Quase 100 pessoas foram solicitadas a se colocar em quarentena em casa, e os pacientes infectados estão sendo tratados em hospitais na capital Calcutá e áreas ao redor, de acordo com um relatório da mídia local com um paciente em estado crítico. O Nipah é um vírus mortal sem vacina ou cura, agora sim fiquei com medo, e é considerado um patógeno de alto risco pela Organização Mundial da Saúde. O R7 fala que a taxa de mortalidade desse vírus é de 75%. Tudo que eu já fiquei com um pouquinho de boga na mão, mas agora eu fiquei mais ainda. Mas, como eu disse, vamos apenas ficar de olho, mas não necessariamente nos preocupar, porque por hora o risco está longe. Por causa longe da gente, em questão de continente e essas coisas. Porém, se houverem turistas que saírem de lá para outros países, ainda mais países vizinhos ao nosso, aí sim a história muda. Mas voltando aqui à leitura. Especialistas dizem que infecções humanas são raras e geralmente ocorrem quando o vírus é transmitido por morcegos, muitas vezes através de frutas contaminadas. Aqui a gente tem muitos morcegos, isso é fato, mas que eu soubesse, nunca teve um caso disso aqui no Brasil, mas não cheguei a pesquisar sobre isso, a não ser que, né, históricos de vírus da raiva por transmissão, esse tipo de coisa por meio de morcegos. Mas, por hora, como eu disse, vamos apenas ficar de olho e não realmente nos preocupar necessariamente com isso. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre esse vírus. Infecções pelo vírus Nipah, NIV. Quais são os sintomas? A infecção pelo vírus Nipah geralmente começa com sintomas não específicos, dificultando a detecção precoce. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, nossa, isso me lembro. Que timing horrível, cara, que timing horrível. Porque eu não tô conseguindo assistir Arquivo X como eu queria. Porém, entretanto, todavia, eu assisti ontem, de madrugada, um episódio que falava justamente de uma infecção, nossa, muito nojenta, que rolava e era bem rápido, só que o estágio de incubação desse vírus era de 36 horas. Então, até chegar nesse momento, você já estava lascado sem nem imaginar. Você só se ligava que o negócio estava feio já nos estágios finais. Então, foi bem agonizante de assistir. Tinha um cara do CDC que foi lá pra investigar, porque aconteceu num presídio. E aí rola todo episódio e tal, isso é agonizante. E quando o Mulder foi tentar descobrir a verdade sobre aquilo, ele tipo, não, né, quem tá por trás disso me fala, o cara foi morto pelo policial. Então assim, nunca saberemos o que aconteceu depois disso. Então ficou-se um mistério que nasceu ali e morreu ali. Mas como eu falei, que time horrível, porque eu vi aquilo, fui dormir, quando eu acordei, abri o Reddit e me deparei com essa notícia. É sobre. E é uma coisa que eu faço, eu vejo notícia e eu automaticamente vou pesquisar pra saber se é verdade, porque às vezes é fake news, é fanficagem, você vai procurar
sobre aquela tal informação que está sendo dita em lugar nenhum, então você automaticamente sabe que é mentira. Mas se você procura sobre aquilo e houveram resultados reais de páginas grandes como R7, G1, Washington Post e o caramba, aí você vê que é verdade. Que foi o caso desse vírus Nipah e do ocorrido, né, em Calcutá. Mas vamos voltar ao texto. O período de incubação é geralmente considerado entre 4 e 21 dias, embora demoras maiores entre a exposição e a doença tenham sido relatadas em casos raros durante surtos anteriores. Os pacientes geralmente desenvolvem uma doença súbita semelhante à gripe, marcada por febre, dor de cabeça, dores musculares e fadiga. Em alguns casos, também ocorrem sintomas respiratórios como tosse, falta de ar ou pneumonia, embora o momento e a gravidade desses sintomas possam variar amplamente. A complicação mais séria é definidora da infecção por Nipah, a inflamação do cérebro, agora se mesmo, conhecida como encefalite. Os sintomas neurológicos, incluindo confusão, alteração da consciência, convulsões ou comas, geralmente aparecem alguns dias a semanas após o início da doença. Alguns pacientes também podem desenvolver meningite. Caramba, esse bagulho é... Nossa senhora, né? O vírus Nipah está associado a uma taxa alta de mortalidade, com níveis de fatalidade relatados entre 40% e 65%, dependendo do surto e da cepa viral envolvida. Sobreviventes podem experimentar efeitos neurológicos a longo prazo, como convulsões persistentes ou mudanças na personalidade, de acordo com a atualização da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido. Em alguns casos, a encefalite foi relatada como recorrente meses ou até anos após a infecção inicial, seja devido a recidiva ou reativação do vírus. Como o vírus Nipah se espalha? Agora sim que a gente tem que se atentar. O vírus Nipah é um patógeno zoonótico que pode ser transmitido de animais para humanos e de pessoa para pessoa. Agora você fica com medo porque ele estava só entre pega do animal para o humano e dá medo, mas tudo bem, mas quando chegou do humano para o humano, aí fiquei um pouquinho de medo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde. Os principais hospedeiros naturais são os morcegos frugívoros, espécies de pterópodos. Os humanos podem se infectar através do contato direto com morcegos ou outros animais infectados ou consumindo alimentos contaminados com saliva, urina ou fezes de morcego. Carambola! A transmissão de humano para humano também foi relatada particularmente através do contato próximo com fluidos corporais de uma pessoa infectada. Isso de morcego falam que, por exemplo, se você tem um bebedouro para pássaros, né, você deixa um negócio bem doce, se você deixar lá de noite, você vai acabar atraindo morcego. Eu soube disso por conta de ter rolado com a Xuxa e foi permitindo e os bichinhos morcegos foram vivendo ali à noite para beber os negocinhos. Porém, tem esse risco, né, que se eles estivessem infectados com alguma coisa, se ela tivesse contato com fezes, urina ou saliva desses bichinhos, era uma vez. Mas felizmente, no caso da Xuxa, não tinha nada assim para se preocupar, né? E ela foi bem cuidadosa também quanto a isso. Então, tudo certo. Onde o vírus Nipah foi encontrado pela primeira vez? Agora você veio com medo. Mais uma vez. O vírus Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999, após um surto de encefalite e doenças respiratórias entre suinocultores e outros que tinham contato próximo com porcos infectados na Malásia e Singapura. O episódio levou ao reconhecimento do NIV como um patógeno zoonótico sério capaz de transitar de animais para humanos. E eu fiquei com medo porque, cara, no ano que eu nasci já começou a treta, bicho. Momentos, mas voltando. Desde então, surtos repetidos têm sido registrados no sul da Ásia. Então passou pra cá, sempre foi pra lá. Partes do nordeste da Índia e vários distritos de Bangladesh relataram casos com Bangladesh experimentando surtos quase todos os anos desde 2001. No sul da Índia, o estado de Kerala relatou seu primeiro surto de Nipah em 2018, seguido de casos esporádicos nos anos subsequentes. E vou focar nesse caso de esporádicos, entendeu? Eu tô tentando ser otimista nesse caso e não pessimista como geralmente eu sou. Além do sul da Ásia, infecções também foram relatadas nas Filipinas, com investigações sugerindo que foram causadas pelo vírus Nipah ou uma cepa semelhante ao Nipah. Aí sim eu fico de novo por cepa semelhante, mas ainda assim posso ser otimista.
Estudos científicos identificaram morcegos frugívoros como o reservatório natural do vírus. O vírus Nipah foi isolado da urina de morcegos na Malásia, e anticorpos foram detectados em pelo menos 23 espécies de morcegos na Ásia, bem como em partes da África, incluindo Gana e Madagascar. Apesar desse amplo reservatório animal, surtos humanos confirmados até agora têm sido limitados ao sul e sudeste asiático. Então, como eu falei, por enquanto a gente pode ficar tranquilo, desde que as pessoas infectadas não venham para cá porque automaticamente Covid a gente se lasca. Porém, as pessoas infectadas estão sendo tratadas e mantidas ali em quarentena. E ocorrem tipicamente em ambientes rurais ou semi-rurais, onde o contato entre humanos, morcegos e animais domésticos é mais provável, diz a Organização Mundial da Saúde. A transmissão de humano para humano do vírus Nipah também foi relatada entre familiares e cuidadores de pacientes infectados, segundo a OMS. Existe algum tratamento? Atualmente, não existe tratamento direcionado comprovado para a infecção pelo vírus Nipah e nenhuma vacina aprovada para prevenir. Mas daqui a pouco vamos fazer, né? Porque depois que fizeram da COVID, automaticamente vão conseguir fazer rápido dessa aqui também. O cuidado para os pacientes continua sendo principalmente de suporte, focando no gerenciamento de sintomas e complicações à medida que surge. O vírus está listado pela OMS como um patógeno prioritário em seu roteiro de pesquisa e desenvolvimento, que identifica ameaças epidêmicas que requerem pesquisa urgente, reduzindo o risco de infecção por Nipah. Sem vacina disponível, a prevenção da infecção pelo vírus Nipah depende da conscientização e de medidas de proteção simples, segundo as agências de saúde globais. O aconselhamento em saúde pública foca em reduzir o contato com o vírus, seja de morcegos, animais ou pessoas infectadas, prevenindo a transmissão de morcego para o humano. Os morcegos são os principais portadores de Nipah. As pessoas devem evitar consumir seiva de palmeira crua ou frutas que possam ter sido contaminadas por morcegos. Aconselho as diretrizes da OMS. Ferver o suco fresco de palmeira e lavar ou descascar bem as frutas pode reduzir o risco. Qualquer fruta que mostre sinais de mordida de morcego deve ser descartada, aconselha a agência de saúde. Prevenindo a transmissão de animal para o humano. As pessoas que manuseiam animais doentes, seus tecidos ou durante o abate devem usar luvas e roupas de proteção. O contato com porcos infectados deve ser minimizado e as fazendas de porcos em áreas com morcegos frugívoros devem tomar medidas para proteger ração e cercas de morcegos. Vírus Nipah na cultura popular. O filme de 2011, Contágio, que retrata um vírus global de rápida disseminação, foi parcialmente inspirado em patógenos da vida real como o vírus Nipah, um vírus transmitido por morcegos identificado pela primeira vez na Malásia em 1999, segundo o site da organização não lucrativa de saúde Global Pets. E vi um comentário que eu respondi do Brilliant Efforts Guy, que ele fala: estranhamente, Nipah é a base para o vírus do filme Contágio. Eu costumava trabalhar em um laboratório de engenharia biomédica, gerente de laboratório não cientista, e meus pós-docs eram tipo, eles fizeram um trabalho excelente modelando como eles se espalhariam naquele filme, caramba. E aí foi quando eu respondi, caramba mesmo. Então é como dito, por hora a gente não tem que se preocupar necessariamente, porque é esporádico, sempre rola por lá, mas ainda assim é algo a se pensar, cara, no sentido de como é fácil esse tipo de coisa acontecer, ainda mais em áreas rurais e essas coisas. E mais uma vez, um morcego, cara. Pelo amor de Deus, mais um morcego, mas tudo bem. E eu fico pensando sobre vírus, essas coisas, porque é uma coisa que desde que eu era criança eu já tinha interesse por biologia em si. E quando eu comecei a estudar ciências na escola, foi uma área que eu mais quis saber sobre virologia, parasitologia, essas paradas todas. Depois que eu soube do Resident Evil 7, eu me interessei por micologia também, que é sobre fungos. E é uma parada que eu fico assim, muito de cara, velho. No quanto é assustador ao mesmo tempo fascinante. Só que geralmente quando vem esse tipo de notícia, quando vem esse tipo de vírus, as pessoas automaticamente se tornam extremamente xenofóbicas e começam a culpar as pessoas por conta do vírus e não de uma série de fatores que fazem essas coisas acontecerem, sabe? Tipo, pessoas são muito mente pequenas nessas horas. E é horrível, mas é muito ser humano. Eu assisti esse filme Contágio. Se eu não me engano, eu assisti ou foi antes de 2020 ou foi em 2020, mas eu lembro de ter assistido esse filme. Fiquei bem paranoica no sentido de micro-organismos e essas paradas todas.
mas ainda assim tô tranquila, tô de boaça. Mas foi muito assustador ver como ele se espalha com uma facilidade gigante no mundo globalizado como a gente vive, sabe? Tipo, meu Deus, e eu pensando que as pessoas após 2020 iriam tomar um pouco de senso, um pouco de noção quanto à higiene, isso para pessoas que têm condições de manter uma higiene, mas não é o que acontece. Tipo, meus parentes ficaram doentes vezes mais do que eu consigo contar nos meus dedos, sabe? Por conta de gente que não tem noção mínima de higiene, sabe? De tossir na cara de alguém, de espirrar na cara de alguém, sabe? Tipo, coisas nesse nível, e não é nem exagero. Então, se na época do filme Contágio era fácil o tipo de transmissão de qualquer tipo de vírus maligno mais do que o normal, imagina agora, né? Como eu falei, que as pessoas não estão tendo noção básica de higiene, né? Estão sendo mais egoístas do que antes. Então, pelo amor de Deus. E como eu falei, eu gosto de pensar sobre essas coisas. Ao mesmo tempo que dá um pouquinho de medinho, obviamente. Mas o máximo que eu faço é ficar na minha, né? Tipo, no meu cantinho, na minha casa. Que felizmente dá pra fazer isso. Pra evitar contágio. Porém, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade, né? E também, claro, pesquisar a fundo a verdade sobre notícias desse gênero. Porque é muito fácil você causar pânico e alarme nas pessoas com assuntos que dão gatilho nelas, de medo, de raiva e coisas desse gênero. Então é sempre bom a gente pesquisar sobre essas coisas. Tipo, saiu um vírus novo de não sei o que, tá, pesquisa sobre isso, vê se tem alguma notícia grande falando sobre esse negócio, se foi um caso isolado, se foi um caso recente, se foi um caso que é realmente risco pandemológico. Do contrário, não tem por que se preocupar ou acreditar nisso, sabe? Mas falar isso em tempos atuais é o mesmo que tu fala com uma parede, porque as pessoas ultimamente não estão fazendo isso. E foi uma coisa que eu adquiri esse hábito de pesquisar depois de ver uma youtuber falando sobre isso mesmo, de não acredite no que eu falo, sabe? Pesquise por você mesmo para comprovar o que eu tô falando. E a partir desse momento, isso foi em meados de 2018, 2019, eu realmente passei a fazer e foi um hábito adquirido que me ajuda e muito. É claro que às vezes eu tomo uns sustos com algumas notícias que eu encontro, mas no geral não me arrependo. E isso vale tanto para vírus quanto para notícias mais espinhosas, eu diria, e muito macabras, que uma até me deu crise de pânico quando eu soube. Que eu sei, eu prefiro deixar, sabe, oculto, porque é muito macabro, mas é sobre os Estados Unidos. Eu pensando que Resident Evil, a sua história de conspiração, se baseou na verdade, mas ao mesmo tempo te impede na fantasia, mas quando você para pra pensar, tem coisas um pouco macabras que vão além da ficção, que te deixam tão enojados quanto. E eu não tô falando de, sei lá, os Estados Unidos financiar algum vírus, nada desse tipo. Não se fosse, sabe, que ia ser menos macabro. Mas os caras são os vilões do mundo, em muitos sentidos, sabe? Tipo, eu fico chocada com o nível de maldade, cara. Parece que eu estou dentro de Gotham. Mas como eu disse, vou deixar em off. Se vocês quiserem saber, pesquisem, sabe? Pesquisem, mas por sua conta e risco. Porque tu vai ficar deprê, cara. Tu vai ficar niilista automaticamente. Mas é isso. Apenas passando pra noticiar sobre isso que eu descobri agora. E seguimos a vida, né? Como sempre. Se realmente virar algo além, a gente já vai saber. Mas se também ficar por lá como sempre foi, a gente pode seguir a vida tranquilo na medida do possível. Então, besitos, se cuidem e tchauzinho.